Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 5 de junho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Problemas Familiares. O texto base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis no capítulo 37, verso 1, que diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. O capítulo 37 começa mencionando uma grande conquista por parte de Jacó. Enquanto seu pai, Isaque, havia vivido como estrangeiro na terra, Jacó finalmente conseguiu se estabelecer na terra. Ele já não era mais um peregrino, ele era morador da terra. Era já visto tanto pelas pessoas que viviam na terra de Canaã, como também pelas que viviam fora, como morador da terra de Canaã, como alguém que fazia parte das nações que ali habitavam. Jacó, portanto, havia conseguido isso. O texto ele vai deixar claro para a gente que, apesar da família ter conseguido se estabelecer, de terem conseguido criar bem os seus rebanhos, a família estava crescendo e se multiplicando, de alguma forma o clã estava tomando força. Aquilo que eram as promessas de Deus para Israel estavam se cumprindo na história deles. Mas o que vamos descobrir é que outro tipo de problema acabou acontecendo. A polêmica dessa vez não dizia respeito à questão da posse da terra ou ao uso de algum poço, como aconteceu na vida do próprio Isaque, que teve diversas lutas, principalmente com os filisteus, por causa do uso da água, mas era principalmente por causa da liderança espiritual. O capítulo 37, versos 1 a 11, os versos 2 a 11 especificamente, vamos falar a respeito disso. É um texto um pouco mais longo, mas começa dizendo assim: Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os irmãos que o pai amava mais a José do que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. E teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E aí vem todo o relato a respeito do sonho. Depois o verso 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também. E aí ele vai contar aqui o sonho. E o verso 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Esse texto vai mostrar para a gente algumas polêmicas que começaram a acontecer dentro da família do Jacó. Agora, o principal inimigo não vinha de fora, mas vinha de dentro. O José era filho da velhice do Jacó e começou a ficar evidente para todas as pessoas que havia uma ligação diferente entre José e o seu pai Jacó. Entre outras coisas, por causa da proximidade que havia entre os dois, mas principalmente porque Jacó olhava para o perfil do seu filho José e via nele alguém em quem poderiam se cumprir as profecias que o Senhor Deus havia feito a respeito da sua família. Por outro lado, ele olhava para o seu filho mais velho, Ruben, e percebia que Ruben havia tido um caso com uma de suas concubinas, com Bila, que era, na verdade, a serva de Raquel, que Jacó havia tomado também como esposa. Olhava para Simeão e Levi e percebia que eles não conseguiam ter um autocontrole. Num momento de fúria, nós já estudamos isso há algumas semanas atrás, acabaram investindo contra uma cidade toda e exterminaram os seus moradores por causa do estupro que havia sido praticado contra a sua irmã, mas usaram de mentira, de engano, de dolo. O próprio Judá, que é apresentado como um indivíduo com um papel muito importante dentro da própria família, Judá acaba tendo algumas dificuldades morais um pouco sérias. E a lista aqui, por aquilo que o texto vai mencionando, poderia ser longa em relação aos outros filhos do Israel. Israel, ele percebia essas coisas e compreendia que seria complicado que as profecias se cumprissem através dos outros filhos. Mas ele olhava para Jacó, ou para José, aliás, e via nele o desejo de fazer a vontade de Deus.
É claro que você percebe também alguns problemas que aconteciam aqui na família. O José, saía junto com os seus irmãos para poder trabalhar no campo, e o que ele fazia como consequência disso? Ele fazia queixas do pai, ele era um delator. Ele contava para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam, e isso trazia sérios danos para a própria família. Mas no meio de todo esse problema que vai estar acontecendo, Jacó ainda acrescenta um outro, sem talvez ter uma noção de que isso traria tamanho problema, quando ele dá uma túnica talar, com mangas talares, que era uma túnica própria para reis, para o próprio filho, para José. Diante dos demais irmãos ficou muito claro que o Jacó pretendia fazer de José o seu primogênito, dar a ele a primogenitura. Aliás, o que ele vai acabar fazendo. O texto bíblico de 1 Crônicas, capítulo 5, verso 2, diz: Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito de primogenitura foi de José. O texto está deixando claro que Jacó deu a primogenitura a José, fez dele o responsável pela própria família. O texto aqui vai deixar claro para a gente também que enquanto o José estava agora no meio dessa situação, tendo que lidar com o ódio dos irmãos, porque os irmãos desenvolveram um verdadeiro ódio por ele, porque eles percebiam agora que o amor do pai estava sendo canalizado sobre ele e que os planos para o futuro que o pai tinha em relação a ele eram muito maiores do que os planos que haviam para os demais. Eles agora começam a odiar o José. E nesse meio tempo, você percebe outra coisa que vai acontecer. Deus vai dar sonhos a José. E José vai compartilhar esses sonhos com os irmãos, sonhos esses que demonstravam de forma clara que ele teria predomínio sobre os demais irmãos. Que ele seria colocado em posição de autoridade em relação aos irmãos. Quando o primeiro sonho foi contado, aonde ele viu que ele e os irmãos trabalhavam no campo e formavam os feixes de trigo, e que o seu feixe de trigo ficou em pé, e o dos irmãos acabaram fazendo a vênia diante do feixe dele, ou acabaram se curvando diante dele, demonstrando respeito e autoridade, que isso era feito àquele que fosse maioral. Os irmãos entenderam o que esse sonho poderia significar e ficaram muito bravos com ele. Jacó, entretanto, ficou quieto. Depois houve um outro sonho, quando o José ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas se governaram diante dele, ou se curvaram diante dele. Dessa vez, o próprio Jacó ficou bravo com aquela situação. E agora ele vai olhar para José e vai guardar essas coisas no coração, entendendo que Deus tinha um propósito para o seu filho, que ele não entendia quais eram. Toda essa situação familiar vai gerar um problema sério na família. Como é que as pessoas iriam lidar com essa mesma situação? É exatamente isso que nós veremos na lição de amanhã. Mas o que ressalta, ou o que salta aos nossos olhos na lição de hoje, é exatamente o fato de que o Senhor Deus tinha planos. Planos e projetos para todos os filhos de Jacó. Entretanto, por que os planos para José eram tão maiores? Não é porque José fosse melhor que os demais. É que José estava apenas disposto a viver aquilo que Deus havia oferecido a ele. Portanto, o direito de escolha, o livre-arbítrio, é fundamental dentro desse processo todo. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que o Senhor Deus nos ajudasse a viver essa realidade. A podermos entender os planos da parte de Deus e a decidir vivê-los. Você não gostaria de fazer o mesmo comigo? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor tem planos para cada um de nós, assim como tinha para José. Ajuda-nos a poder entender esses planos e a vivê-los, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?